a partir desse momento, você só tem. Eu estou tremendo. Como assim? Não queria estar aqui. Mas Aí aqui agora você vai ficar só. quando a gente decide viver algo, a gente não pode olhar para trás. Eu queria ler uma passagem com vocês, Só que o que acontece? Não tá focando. lá em João 16, verso 21. Vocês podem ler a Bíblia. Tem que ser manual. Quem é o copy hoje? Eu vou dar uma volta ao mundo, mas eu vou voltar no mesmo lugar. Aí eu, pode ficar de boa 10 minutos. 10 minutos sentado aí na paz do Senhor, editando seus vídeos. Os meninos não vão me abandonar, né? Graças a Deus, bichinho bonitinho. Depois traz uma água pra eles, Cleitinho, que eles não descem pra beber água, os bichinhos. Mas... Amém? Vocês já acharam? João 16, verso 21 e 22. Não sei por que não tá focando. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Se ela não chegar. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia, pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Agora, portanto, vós sede tristes, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem vos tirará. A minha tradução é, gente, deixa eu ver como é que está dessa. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vós vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Mereceu? Ah lá, tem 10 minutos aí para você. Aí depois você volta para me ajudar. Só vou introduzir agora. Amém? Vamos orar? Fechem seus olhos. Ora comigo. Não fica me ouvindo orar. Ora junto. Tá bom? Senhor Deus eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, cumprindo algo que o Senhor pediu, que nós possamos andar em comunhão, servindo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa estrutura, essa igreja, esses irmãos, cada membro que aqui estão, corroborando para o crescimento e para que a tua palavra seja levada para todos os irmãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir por alguma intercorrência, aqueles que nos assistem. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para a palavra que está para ser ministrada. Em nome de Jesus, que essa semente venha cair em terra fértil, que possa gerar transformação, que possa gerar cura, e não venhamos sair daqui da mesma forma qual entramos. Pai, em nome de Jesus, refrigera o meu eu, que não seja eu aqui nesse momento, mas que seja o Senhor, que seja apenas o teu instrumento, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, e que tudo que saia da minha boca sejam palavras dadas do Espírito. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu vou introduzir com essa mensagem, depois eu vou para outra, e vocês vão entender só no final porque eu comecei com essa. Quem aqui já leu, sabe que nesse momento aqui Jesus está preparando os seus discípulos para o que está por vir, né? Ele estava anunciando que ele iria ser morto, mas que ele ressuscitaria. Então ele estava preparando os discípulos dele para o que estava por vir. Mas eu não vou falar hoje de ressurreição ou da volta dele, porque isso é uma verdade. Vocês concordam comigo? Você já viu Cristo mentindo?
Eu tenho uma irmã que ela tem um filhinho já. E quando minha irmã teve filho, minha mãe estava presente. Eu nunca tinha visto minha mãe chorar. Até ela sentir a dor do parto da minha irmã mais nova. Mas quando eu vi minha mãe chorar, eu fiquei assim, meu Deus, que é isso, cara? Que dor é essa que fez essa muralha, essa mulher chorar? E aí, a minha irmã também. Aí eu falei assim com ela, olha, não importa, porque eu sempre falei, ela não ia ficar naquele lugar. Falei, não importa onde eu esteja. E nem importa onde a senhora esteja. No dia que eu for ter um filho, a senhora vai ter que estar lá. Eu não quero saber se a senhora estava no parto de minha irmã, a senhora vai ter que estar no meu. Não importa, pode ter marido, pode ter quem for, a senhora vai ter que estar lá. Por quê que eu disse que ela precisava estar lá? Porque ela passou por isso. Ela sabe o peso. E ela sabe o que ela passou. E ela venceu. Eu não quero transferir a dor para minha mãe. Não. Mas eu quero que ela esteja lá. Porque ela estando lá é a certeza que eu vou conseguir romper aquilo. Porque ela rompeu. Não só uma, não só duas, mas 3 vezes. E a obrigação de uma mãe, ela não encerra só quando você gera. Você gerou, você passou ali os 9 meses, gerando o seu filho. Hoje serão apresentadas algumas crianças aqui. E depois que você tem um filho, você larga lá? Quem é mãe aqui pode me responder? Larga lá, Luana? O trabalho continua, né? Já passou a dor, você lembra da dor? Mas você viveria ela de novo, não viveria? Mas você vai continuar criando o Heitor, não vai? Pois é. Deus está gerando um milagre. Só que quando o milagre acontecer, querido, você não pode largar. Você tem que continuar criando ele, porque ele ainda precisa crescer. Vamos voltar aqui para minha mãe? Essa vai ser a única vez que vocês vão ver eu admitindo isso. Eu acho que eu fui um pouquinho assim mimada por minha mãe. Bem pouquinho. Não muito não. Minha mãe, ela saía todos os dias, tinha comida feita, tudo prontinho, tudo bonitinho. Eu lembro que um dia minha mãe chegou muito cansada, ela foi dormir e ela não fez o lanche da gente. E eu fiquei lá. Minha irmã, que sempre soube se virar, foi lá e fez o lanche dela. E ela não fez pra mim, porque eu tava brigando com ela. Pode um negócio desse? E porque eu sou mais velha e ela é mais nova. Era pra eu fazer. Mas eu não fui muito boa de cozinha, não. Aí, eu fui dormir. Não reclamei, não acordei minha mãe. Ela também não fez a comida. Aí minha mãe fez o que, Cleitinho? Eu achei que ela estava dormindo. Ela acordou. Foi lá na cozinha, preparou o meu lanchinho. Bateu na porta do meu quarto e falou: minha filha, toma vergonha na tua cara, tu vai dormir com fome. Ela brigou comigo, mas ela me deu lanche. Assim. Levantei, meu lanche. Por que eu estou falando isso? Porque não parou o nascimento. Não parou. Não parou ali. E até hoje ela cuida de mim, Marcelo. Não é? A senhora ainda cuida do Gustavinho? Não largou, não largou? E até que assim não veio, a senhora vai continuar cuidando, já? Então vamos voltar aqui no texto. Então, se você, que é homem, fala, você continua cuidando daquilo que você gerou, imagina o nosso Pai Criador de todas as coisas. Se você, que é homem, falho, miserável, pecador, continua cuidando daquilo que você gerou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as coisas que Ele faz e Ele fala, Ele cumpre, logo Ele não vai te abandonar. Eu estou falando alguma mentira? Então até aqui todo mundo concorda comigo? Que Deus não abandona a gente? Que Deus, Ele continua cuidando daquilo que Ele gera? Que Deus, Ele não volta atrás uma palavra que foi liberada, Rosana, mas eu já vi lá em Reis que Ele falou que ia matar, a pessoa foi lá, se humilhou, e depois Ele pegou e falou que ia dar mais tempo, mas Ele libera outra palavra acima, não é? E porque a pessoa fez algo ali, orou, pagou um sacrifício. Até aí, todo mundo está de acordo comigo? Falei alguma mentira? Vocês me ajudam a pregar, gente, que eu estou nervosa. Falei alguma mentira?
sendo ele quem impedirá. Cadê? Chegou não. Cadê? Cadê o meu? Aí, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não turbe, não pode deixar lá. Não turbe o vosso coração. Você pode continuar confiando em Deus. As coisas, o cenário que você está, pode mudar, mas a palavra dele permanece a mesma. Agora coloca a frase aí. Vocês podem ler comigo? Repete. Agora, eu não vou pedir para você fazer que os pregadores não pastor também faz isso, para você falar para o irmão do lado. Não vou pedir para você fazer isso. Só que você vai trocar o ti pelo mi. Você vai falar isso para você. Repete, fala aí para mim agora. Para eu. Todo mundo, você não é por eu. Para. De novo. Mais uma vez. Você está se escondendo por quê? Essa palavra não é para você não, tá? Eu estou apanhando desde o dia que o pastor pediu. Não. É para mim. Eu só que vou apanhar. Ninguém aqui se esconde. Deus não te curou para você se esconder. Aí agora vamos lá para o resto. 19. Reis, 1 Reis 19. É uma leitura um pouco extensa. Então vamos lá. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta! Agora, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E quando ele estava deitado, dormia debaixo do junípero, eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão passado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu e se foi, na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e disse: o que tu fazes aqui, Elias? Aí você troca o nome de Elias pelo seu nome. E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor dos exércitos, portanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com uma espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai, ponte de pé. Põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava com ele. E depois do vento, o terremoto. Mas o Senhor não estava com o terremoto. Depois do terremoto, o fogo. Porém, o Senhor não estava com o fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi. Quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a sua face com o manto e saiu. E se pôs de pé na entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que tu fazes aqui, Elias? Vamos lá, até o 18. E ele disse: tem sido muito ciumento pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo dos altares e matado os teus profetas com a espada. E eu somente restei, que eles buscam pela minha vida para me tirar. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vieres, unge as
curvado a Baal e toda a boca que não beijou. Eu fiz questão de ler ele todo, eu não queria ler todo não, mas eu fiz questão de ler ele todo só para a gente lembrar uma observação dessa história. Elias tinha acabado de passar por um grande período. Ele tinha orado, tinha descido fogo do céu, matado inúmeros profetas de Baal. O nome do Senhor tinha sido glorificado. Ele tinha passado por grandes experiências na presença do Senhor. Ele tinha visto e vivido o sobrenatural de Deus. Mas Elias chegou o momento da jornada dele. Ele estava cansado. Ele ficou com medo. E ele, Jezabel está vindo me matar. E ele se frustrou. Nossa, eu fiz tanta coisa eu fiz, mas ainda assim eles estão me perseguindo. E aí chegou um momento que a pessoa para de ver o todo e começa a olhar para si, não enxerga mais quem está à sua volta, porque só você está sofrendo, só você tem dor, só você tem perdas, só você, as coisas não andam, e não olha as coisas e as pessoas que estão ao redor, porque o seu foco está em você. E ele sai. E olha o cuidado de Deus com ele. E eu fui pesquisar porque me chamou a atenção o fato dele ter ido descansar debaixo desse junípero. Por quê? Porque eu sempre foquei no alimento físico que Deus deu para ele. Deus alimentou Elias fisicamente, não alimentou? Deu pão, deu água, matou a sede. Só que aí quando você vai pesquisar o que é o junípero, ele era uma planta que era usada para uso medicinal. Ele é tipo um calmante. Ele usava, algumas regiões usavam, inclusive para mulheres que estão no momento do parto. Por quê? Porque alivia a tensão. E até hoje ainda existe algumas pessoas que usam a base dele como óleo essencial, porque alivia, traz paz, traz... Então Deus não alimentou só o corpo. Deus cuidou da alma de Elias. Deus falou: meu filho, deixa eu aqui, vem cá, você está cansado, né? E não está cansado só o corpo. Você está cansado da sua alma? Deita aqui então. Que aqui eu tenho paz. Aqui eu tenho tranquilidade. Eu vou trazer descanso para a sua alma. Eu vou te fazer libertar dessas tensões. E Deus permitiu que Elias descansasse ali naquele lugar. Ele descansou. Lá na Bahia, gente, inclusive quando eu vim para aqui, todo mundo acha, quem nunca foi em Salvador tem essa visão, que acha que todo lugar que a gente vai tem uma oferenda, né? Por conta das regiões candomblecistas. Não é assim. Mas sim, a gente consegue ver com muita frequência mesmo, mas são lugares específicos. Você come comida que você acha em qualquer lugar? Você come? Eu não como. Eu não como comida que eu acho em qualquer lugar. Por quê? Porque eu fico com medo, né? Se é uma comida oferecida, eu só como quando eu sei da procedência daquela comida. Engraçado que Elias acordou, viu, foi lá e comeu. Ele nem questionou. Mas as experiências que ele tinha vivido antes fez com que ele entendesse que ele podia viver da dependência de Deus, porque Deus é um Deus provedor. Verdades que são irrevogáveis. Lembra da introdução que eu falei? Que Deus ele não é homem para mentir. Se ele te prometeu sustento, ele vai te sustentar. Então Elias não questionou o sustento, porque ele sabia que aquele sustento ali provinha de Deus mesmo. E ele se alimentou, ele acordou, ele viu, ele bebeu, ele comeu, voltou e descansou. E com base naquele sustento ele caminhou por mais alguns dias. E aí você vai ver que o anjo vai dizer: levanta-te e come, porque a sua jornada é demasiadamente grande. E tu sabe por que a jornada dele era demasiadamente grande? Porque ele estava no lugar errado. Elias não foi para ali debaixo de uma direção de Deus. Deus mandou Elias ir para lá? Eu vejo Deus mandando Elias ir para um monte de lugar, mas para lá eu não vi Deus mandando, não. Elias saiu do direcionamento de Deus. Elias foi para um lugar onde Deus disse que não era para ele ir. Deus não mandou Elias fugir. Deus não mandou Elias se esconder. Deus não liberou nenhuma palavra. E ele foi debaixo de uma desobediência. E você está cansado querendo culpar a Deus, quando
quando você está colhendo os frutos da sua desobediência. Estou cansado, quem te mandou ir para aí? Estou fadigado, quem te mandou sair do lugar que Deus te plantou? A jornada vai ser demasiadamente grande, Elias. Ninguém mandou você se afastar, agora você tem que voltar. Mas Elias continua. Deus mandou ele ir para lá, mas ele continua. Porque ele estava indo para o monte onde a promessa, uma palavra havia sido liberada para ele. Ano passado, eu passei por um processo muito difícil. E por isso aqui, eu não voltei para a Bahia. E todas as vezes que eu falava, o pastor me chamava, conversava. E eu obedecia a palavra que era liberada sobre a minha vida, pela vida do meu pastor. E eu fiz um propósito com Deus, porque eu falei assim: Senhor, eu não dou conta mais. Eu fiz um propósito de 45 dias, parei tudo, fiquei sentadinha no banco aqui, bonitinha, só cultuando, porque eu queria que Deus falasse comigo. Chegou no último dia, eu saí de um culto, foi uma terça-feira, eu fui para casa, eu desliguei a luz, eu sentei no sofá, eu liguei a televisão, coloquei um louvor, eu cruzei as minhas pernas e eu falei assim: eu preciso que o Senhor fale comigo. Porque até aqui, aí eu consegui andar com as minhas pernas. Até aqui eu consegui, mas daqui para frente, ou o Senhor fala comigo, ou eu não consigo mais. Hoje, Deus, é a última chance, é o meu último suspiro. Hoje eu estou te entregando o pingo de força que eu ainda tenho. Eu preciso que o Senhor fale comigo hoje, porque eu não aguento mais esse silêncio. E eu sentei, feito criança birrenta, cruzei as pernas e fiquei lá até Ele falar comigo. E Ele falou. E por que eu estou contando isso? Porque todas as vezes que eu queria voltar, eu estava querendo voltar a um lugar físico, onde eu tinha intimidade com Deus, onde Deus falava comigo. Eu queria voltar, Jonathan, a um lugar onde eu construí um nível de intimidade com Deus que eu não vivia mais. Eu falei: eu quero voltar. E aí ele, naquele dia, ele falou comigo: minha filha, a minha graça te basta. Nunca foi sobre um lugar físico, Rosana. Nunca foi sobre um lugar físico. Sempre foi a um lugar de intimidade interna e espiritual com vocês. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Naquele dia ali, eu sabia que Deus já tinha curado a minha alma. Naquele dia, eu sabia que Deus já tinha curado o meu corpo. Naquele dia, eu não estava brigando com nenhum dos dois. Eu falei: a minha alma, eu sei que o Senhor curou. O meu corpo, eu sei que o Senhor curou. Eu preciso agora do meu espírito. E foi isso aqui que Elias foi buscar. Ele precisava se reconectar às verdades que a gente falou lá atrás. Jesus não mente. Deus, Ele não mente. Ele liberou uma palavra. Engraçado que eu não queria falar sobre isso. Aí eu abri o Instagram e apareceu uma frase para mim que dizia mais ou menos assim: a dor não anula a sua fé. Você pode sangrar, e você vai sangrar, mas o fato de você chorar e de você sangrar não pode anular a sua fé. Não pode impedir você de caminhar. Aí, por que eu quis falar sobre isso aí? Deus te curou para você não se esconder. Ele sabia que ele estava curado. Ele precisava se reconectar com Deus. Elias sabia tudo o que ele precisava fazer. E depois de ele ter alcançado todas as coisas, ele quis ir para a caverna. Ele quis se esconder. E eu não questiono Elias. Sabe por quê? Porque só quem apanhou
sabe como dói. Só quem apanhou sabe como dói. Esses dias estava correndo um vídeo aí na internet de, tipo assim, a mãe levantando a mão e vendo se a criança tem alguma reação. Tipo assim, se levanta a mão, já toma aquele susto de saber assim que ia apanhar. Não sei se vocês viram, eu vi isso. E muita gente questionando. Você já reparou que quando você é ferido em um lugar, toda vez que você vai passar, você já toma cuidado? Não é não? Pelo menos eu sou assim, é uma reação natural do meu corpo. Se eu sei que, aqui ó, eu não queria vir de salto hoje. Estou aqui me segurando, mas eu sei que bem aqui tem um buraco. Aqui, bem aqui em algum lugar tem. Eu tô aqui, mas eu tô olhando. Toda vez que eu venho para cá eu olho. Por quê? Porque eu já sei que eu posso cair bem aqui. Por isso que eu não queria vir de salto. Mas eu falei, não, eu vou. E eu não vou cair lá. Porque Deus eu já sei onde é que tem um buraco. Eu já sei o que eu tenho que fazer para não cair lá. Né? Elias se escondeu porque ele não queria ser ferido no mesmo lugar que ele já tinha sido ferido. Porque ele conhece a dimensão da dor que ele sofreu. Ele conhece o tanto que ele sangrou. Ele sabe da capacidade que as pessoas têm de fazê-lo chorar. Ele já conhecia a dor. Então o instinto dele natural é justamente esse que eu estou tendo aqui, ó. Chegou aqui, Não vou não, vou até aqui e volto. Se esconder não é o que Deus tem para você. Porque se você acredita em tudo aquilo que a gente falou nos primeiros 5 minutos, se você crê que Deus não mente, que Deus cumpre, que Deus faz, que Deus restaura, que Deus resolve, que Deus cura, que Deus faz o impossível acontecer, porque uma vez que Ele libera uma palavra, Ele não volta atrás, você não deve temer. Vir aqui, estar aqui, é um desafio para mim. Rosana, deixa mais claro para mim. Vem cá, mãezinha, para te perturbar um pouquinho. Vou te usar hoje de modelo. Tem muita coisa para tirar, é? Ah, então vem cá, Elaine. Não, vem cá você, já que você não está na bateria. Vem cá. Rápido, rápido, rápido. Fala que nem o pastor. Rápido, 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 rápido. Ele ainda é menor do que eu, gente. Mas só para vocês entenderem. Finge que vocês não estão me vendo atrás dele. Finge aí. Estou escondida, não estou? Olha, tá vendo a pessoa ali? Ela está passando por tal e tal coisa. Porque eu sei o que ela está passando. Como é que você sabe? Eu passei. Eu sei o que ela está sentindo, mas eu não posso ir lá. Por quê? Porque se eu for, eu vou sangrar. Vai lá, ora por ela. Olha, Cleitinho ali, ele está passando por tal e tal situação. Eu consigo ver. Por quê? Porque eu já passei por aquela mesma coisa. Depois você ora, conversa com ele, abraça ele. Aí depois eu estou aqui escondida, né? Dentro de casa. Olha, você está vendo aquela menina ali? Aquela menina ali, aquela de branco, bonitinha. Tá vendo aquela menina ali, bonitinha, né? Maravilha, ela precisa ser abraçada. Ela chegou agora na igreja. Vai lá, cumprimenta, fala com ela. Só que eu fui ferida nesse lugar. Aí eu não posso ir lá não, porque eu tenho medo de alguém fazer comigo a mesma coisa. Você vai lá? Você vai? Você vai pra mim? Vai. Aí a gente começa a terceirizar. Aliás, você não vai não? Então deixa, que isso aí é a obrigação do pastor, não é minha, né, minha filha? Não é mesmo? Pode voltar pra bateria, vai descansar. Aí você começa a terceirizar algo que Deus entregou para você. Se esconder, né? É tão mais fácil, né, minha filha? Tão mais fácil quando a gente se esconde dentro de casa. Olha, né? Vou me trancar aqui. Por quê? Porque aqui ninguém vai me caluniar, aqui ninguém vai inventar mentira sobre mim. Eu vou me esconder aqui porque ninguém vai pisar no meu pé, ninguém vai me agredir. Eu vou me esconder aqui porque ninguém vai inventar falso sobre mim. Eu vou me esconder aqui porque é cômodo para mim. Mas Deus não te curou para você se esconder.
Você orou um dia pedindo sensibilidade para Deus e Deus te deu. Rosana, mas eu sou tão pequena, eu sou tão incapaz, mas foi você que Ele chamou. A capacidade Ele deu a você. Já vou encerrar. Eu acho engraçado que depois de Deus dar várias orientações a Elias, Ele finaliza dizendo bem assim, ele vai lá dizendo com tudo, eu já deixei lá tudo reservado, não tem só você no mundo não, viu, meu filho? Eu separei outras pessoas que vão fazer a minha obra. Ele estava dizendo para Elias assim, eu não perdi o culto. Nunca perdi. Eu nunca perdi o controle, mas mexer com ferida da gente dói. Porque a gente demorou tanto para ser cicatrizado que a gente não quer. Eu fui curada. Eu sei que eu fui curada. E quando eu digo que essa mensagem não é para você, é para mim, porque eu estava aqui, eu me escondendo. Não, eu sou antissocial. Não, eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de gente. Eu vou ficar em casa mesmo, eu não vou sair não. Esses dias eu senti de Deus de conversar com uma pessoa e eu relutei tanto. Eu fui conversar com elas, parece que eu tinha desaprendido até a conversar, porque eu sabia exatamente o que a pessoa estava sentindo. Mas eu não queria ir muito fundo, não, porque se ela falasse, aí eu ia ficar, ter que lembrar e Johanna das dores de tudo. Mas eu pedi a Deus olhos sensíveis. Eu pedi a Deus para que Ele me ensinasse a enxergar como Ele me vê. Eu pedi a Deus para que Ele me curasse. Que cura é essa que você retém para você? Aí parece que você está patinando e não sai do lugar. Claro, você está querendo ser um obeso espiritual, retendo tudo que Deus te entrega para você. Mas quando você estava passando, você falou, Deus, se tu me curar, eu vou fazer, eu vou acontecer, Pai, me cura, eu sei que o Senhor está gerando testemunho em mim. Testemunho, a Bíblia diz que serve para edificação e exortação do povo de Deus, mas você não vai edificar ninguém com a boca fechada. Deus levantou pessoas para te curar, e na hora de você curar, você cura na vida de pessoas, você está se escondendo. Porque você está com medo de sofrer. Que Deus é esse que você serve? Você está negligenciando a sua fé. Porque você não acredita no Deus que você serve. Porque se você me disse que Ele não mente, que Ele é Deus que cura, que salva, que liberta, que a palavra dEle não volta atrás, mas você tem medo de sair da toca quando Ele te manda ir, você prefere ir para a caverna? Ele não perdeu o controle, não. Ele não perdeu. Tem pessoas que estão aí esperando você mostrar para ele o direcionamento. Sabe por que eu quero minha mãe no parto junto comigo? É porque ela já passou por tudo que eu vou estar passando naquele momento. E olhar para ela é a certeza que eu vou conseguir também. Deus te curou. Deus te tirou do meio do lamaçal. Deus te libertou. Ele limpou as tuas vestes.
você não sai do lugar, Tarcísio. Porque Deus está mandando você e você está ficando dentro de casa. Vocês já assistiram aquele desenho? Que tinha uma nuvem, que a nuvem seguia só uma pessoa, só chovia, só trovejava em cima de uma pessoa. Aí você está dizendo, Deus me curou, mas eu ainda estou no meio da tempestade. Deus me curou, mas ainda tem vento. Deus me curou, mas ainda tem coisa. É porque Ele está dizendo, se você não sair, eu entro. E eu vou te obrigar a sair. Eu falo manso com você. Eu falo suave com você. Mas se necessário for, eu levo tempestade. Eu levo vento. Eu levo chuva. Eu levo raios. Porque é a mim que você tem que escutar. Fui eu que te curei. Eu que te sarei. Eu que fiz. Agora está na hora de você continuar. Você precisa gerar a criança que eu coloquei em teus braços. Você precisa criar ela. Foi isso que Deus falou para mim. Rosana, eu te curei. Deixa eu te falar. Eu tive de cara assim, ó, com a morte, ó. Eu senti o espírito da morte assim mesmo comigo, Betinho. Eu senti a cama caindo dele. E ele me chamava tanto. E a morte, ela me atraiu. A morte, eu desejei a morte. Eu ansiava pelo dia que eu não fosse acordar. Eu sabia milimetricamente o que eu precisava fazer. Mas Ele me resgatou. Ele me pegou pela mão. Ele me viu, Ele estava lá, Ele usou pessoas, Ele curou, Ele me salvou, Ele me libertou. Não contente curar só a minha carne, Ele curou a minha alma e o meu espírito. Mas na hora que Ele me chamou para eu salvar, eu estava querendo me esconder. E aí eu comecei a ora pela vida dele. Ô fulano, deixa eu te contar. É porque está passando por isso, isso e aquilo. Você tem que ter sensibilidade por isso, por isso e por isso. Aí eu corria pro outro e falava, olha, você tem que dar atenção por conta disso, disso, disso e disso. Mas Deus não mostrou para ele. Deus mostrou foi para mim. Eu que pedi por olhos sensíveis. Eu que pedi para enxergar como ninguém vê. Eu que pedi para ter os olhos dele. Mas na hora que eu vejo, eu não quero fazer. Na hora que eu tenho que entregar, eu não vou entregar, Johan. Eu vou reter. Porque se esconder é mais fácil. Se esconder é mais fácil. Mas Ele não te chamou para esconder. Rosana, e Jesus passou por isso em algum momento? Passou. Jesus chorou. Pode projetar aí, eu não vou não. Depois você lê em casa. Capítulo 11, verso 31. Jesus chorou. Aí todo mundo fica só no Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque ele viveu o momento de dor dele. Sabe? Ele foi tomado. O amigo dele morreu. Ele chorou, ele sofreu. Ele viveu a dor dele. Porque a dor não anula a fé. A dor não anula a promessa. A dor não anula o que ele carregava. A dor não anulava aquilo que ele ia fazer. Mas depois ele se moveu em si. Voltou, vou parafrasear. Ele lembrou de quem ele era filho. Ele lembrou da promessa que ele carregava. A minha fé é maior do que a dor. Olha o que é fora.
Luísa, vem cá, minha filha. Cadê a Dama? Está com o microfone? Você cantar não, ó, eu sei, Ayurveda, que você está no meio do vale, tá? Eu sei o vale que você está. Eu já estive lá. Eu sei. Mas deixa eu te falar. Levanta aqui. Porque você está olhando para baixo. Eu estive assim também. Aí você tem que levantar. Porque você vai dizer assim: dos vales Posso avistar as colinas e delas posso se eu digo aqui, eu sei como é, vem. eu sou do meu amado. Vai atravessar, você vai chegar. Desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu chego e os teus desejos são por mim. Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando de você. Ei, tem alguém que está precisando que você segure de frente. Eu passei por aí, você vai conseguir passar também. Ele está vindo. Sobre os montes, Aí você vai dizer assim: Rosane, mas eu ainda sou titulado como drogado. Eu não, Rosane, eu sou aquela pessoa que me vendia, eu sou a drogada, eu sou a perdida, eu sou a rejeitada. Esses dias eu acompanhei o pastor em uma ministração, em uma agenda, e ele falou sobre o endemoniado de Gadareno. Ele pontuou 3 coisas que foram mudadas, mas teve uma coisa que eu senti falta. Ele continuou sendo endemoniado. Não mudou o nome dele, pastor. Não deu nome pra ele, não. Eu tinha vergonha de falar que eu planejei o meu suicídio. Eu tinha vergonha de falar que a morte tinha me atraído. Eu tinha vergonha e isso me consumiu durante muito tempo. Porque eu falei assim: vamos titular dessa forma: a louca, a suicida, a que não aguentou a pressão. Eu precisava ser visto como uma pessoa forte, não podia deixar, mas eu precisei assumir. Não mudou o nome não, mas agora ele não é o endemoniado, ele era. Engraçado, deixa eu te contar só mais uma. Ele foi o único que Deus falou assim: volta pra casa. Sabe por quê? Porque era cômodo para ele seguir com Jesus. Porque andando com Jesus, ninguém ia saber do passado dele. Ele ia ser um discípulo. Ele ia ser um discípulo, ele ia ter nome. Ele ia ter nome, provavelmente. Ele ia ter nome. Mas Jesus falou: não. Você não. Você vai voltar para sua casa. E você vai fazer a obra lá. Porque você vai falar que eu te curei. Você vai falar que eu te libertei. Você vai levar cura para sua casa. Ali não era só um endemoniado, não. Era uma nação que precisava de Cristo. Eles pediram para Jesus ir embora, porque eles preferiram os porcos do que a presença do rei. Jesus falou: a tua obra é aqui. Não fuja. Confesse. Não fuja. Confesse. Deus não te curou para você se esconder. Tem uma parte da música lá no final
falou, eu senti que eu precisava gritar. Porque tinha muita coisa, minha filha, que eu guardei sozinha, calada, trancada no meu quarto. Tem muita coisa. Eu precisava da voz da minha alma. Eu precisava deixar ela ecoar. E na hora que Deus me lembrou disso, eu lembrei de uma pessoa. Hoje ela está aqui servindo. Ó, o grito tá aqui. Aqui, ó, Bruna. Mas ele precisa sair, Bruna. Porque o tempo de cantar chegou. Se esconder não é a solução. Não foi para ficar trancada dentro de casa que Deus te chamou. Não foi para o isolamento que Ele te chamou. Não precisa ter vergonha de cantar. Não precisa ter vergonha de falar. Pode botar para fora. Porque Deus, Ele já te curou. E Ele só está falando para você: minha filha, está na hora de você sair da caverna. Está na hora de sair da caverna. Está na hora